Hoje vamos falar sobre o aspecto da besta. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 2, João descreve como que será a aparência da besta governamental que há de surgir nos últimos dias. Sabemos que todo o império do anticristo, ele será mesclado. Veja que as descrições do aspecto da besta está misturado entre leopardo, urso e leão, pois isto tem a ver com o livro de Daniel, capítulo 7, quando Daniel teve a visão dos 4 animais, e esses animais representavam reinos e governos. Assim também está em Apocalipse. Veremos que o aspecto da besta num todo representa o leopardo, e o leopardo significa a Grécia. A Grécia, por sua vez, foi dividida em 4 reinos. Por isso, temos que entender o que seria a Grécia nos tempos atuais. Sabemos que isso indica um país europeu. Sabendo, então, desta informação, iremos nesta direção em que a Bíblia aponta que a besta governamental terá raízes entre a Grécia, ou seja, Europa, não precisamente a Grécia, mas países europeus, mesclada com a Pérsia, pois a Pérsia representa o urso, veja em Daniel capítulo 7, e o leão, que representa a Babilônia. Então teremos o aspecto do leopardo europeu com os pés de urso, a Pérsia, e a boca de leão, a Babilônia. Que hoje, nos dias atuais, poderíamos dizer que a besta tem o aspecto europeu com os pés do Irã e boca do Iraque. Isso fica bem evidente no capítulo 13 e verso 2 de Apocalipse. Então, meus queridos, nós temos hoje 2 grandes candidatos a serem o líder desta grande besta, que são a mistura de países que se levantarão contra Israel. Temos Putin, o presidente da Rússia, e temos Emmanuel Macron, o presidente da França. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. No vídeo anterior, eu estava falando sobre a guilhotina, que é uma máquina produzida pela França. Possivelmente um indício de que a besta possa ser um líder francês, pois certamente a guilhotina, que faz parte do cenário apocalíptico, retornará como um meio de execução, se bem que ela foi tirada há poucos anos atrás, em 1981, ela foi extinguida, por isso deixou de ser um meio de execução. Mas, conforme Apocalipse capítulo 20, ela retornará como uma forma de executar os prisioneiros. Com isso, nós entendemos que a França pode ser, sim, esse país indicado como um dos aspectos da besta de um país europeu. Portanto, meus queridos, nós temos 3 candidatos aí. Eu não falei sobre o Papa, porque, ao meu ver, o Vaticano ele tem tudo a ver com o falso profeta que há de enganar as nações e o próprio Israel. Mas, se bem que dentro de Israel há uma rejeição em torno do catolicismo. Então é preciso analisar direito essa questão, entender que o falso profeta, para enganar Israel, ele terá que ser alguém que conhece a Torá, ou seja, do meio judaico, para que os judeus aceitem a pessoa do anticristo. Isso é nítido nas escrituras,
quando nós olhamos sobre o príncipe da aliança, porque na verdade é falado que quem fará uma aliança de paz é o anticristo. Na verdade, meu querido, é o contrário. Daniel mostra que em Israel se levantará um mediador da paz, chamado de príncipe da aliança. Daniel capítulo 11 fala sobre isso. Então, quem fará uma intermediação de paz, na verdade, é um ministro israelense. E tanto é que a Bíblia chega a chamar essa aliança de uma santa aliança. O anticristo abraçará essa aliança, pois ele enganará Israel, né? Então de maneira que os judeus acreditarão que ele é o Messias. Então o anticristo entrará por essa aliança, mas com o passar dos dias ele quebrará esse acordo e ele dará presentes a todos os outros presidentes que também abandonarem a aliança. Ou seja, este acordo será quebrado na metade da semana, que corresponde a 3 anos e meio de uma paz entre Israel e o anticristo e 3 anos e meio de grande tribulação. A primeira parte se chama tribulação e a segunda parte se chama grande tribulação. Então, o mundo hoje pode estar sendo preparado para iniciarmos a tribulação. Por quê? Porque Israel, que é a mulher das dores de parto, ela veio a existir em 1948. Portanto, todas as profecias de Jesus a respeito do princípio das dores, que significa a tribulação, pode começar. E o primeiro sinal é o surgimento do falso Messias, com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo. Então, meus queridos, vamos compreender por meio dessa mensagem que o aspecto da besta governamental, ela tem como principal o leopardo. Então, isso indica um país europeu. O anticristo vai ter características europeias com raízes no Iraque, que é a Babilônia, e no Irã, que é a Pérsia. Então haverá aí uma miscigenação de culturas. Por isso que João, ao avistar a besta, ele viu uma mistura, tal como Daniel viu, e isso fica bem interligado entre os dois livros de Daniel e Apocalipse. Então, meus queridos, que esse vídeo possa ir de encontro ao que você tem buscado, procurado dentro das Escrituras. Eu sei que não é fácil encontrar respostas, mas a Bíblia tem vários caminhos que nos levará assim a encontrar quem é o anticristo. Sinais serão dados, bem como o seu nome, o seu número. Veja que o nome Emmanuel Macron, que é representado como o nome de Deus, já pode ser um indício também que esse presidente aí possa ser o anticristo. Ou o Vladimir Putin, que também é um cristão ortodoxo, ok? Então, meus queridos, fiquem com Deus. Shalom.